Boa noite, meus alunos. Para quem não me conhece, eu sou a Raquel, professora, fui durante, sei lá eu quantos milhões de anos, professora de literatura brasileira, e nesse momento eu vou dar uma disciplina, conforme vocês já devem saber, já que estão matriculados, Estudos de Poesia 1, para, vamos dizer assim, para eu fechar a minha carreira. Bom, eu peço desculpas, em primeiro lugar, por postar esse vídeo tão tardiamente, mas, enfim, coisas alheias à minha vontade, não consegui fazer isso antes. Antes tarde do que nunca. Bem, eu queria falar hoje um pouco sobre a metodologia e algumas outras questões sobre o programa da disciplina e outras questões mais, assim, né? Vamos dizer que hoje é o primeiro encontro com vocês. E, de fato, eu sou do tempo de dar aula mesmo, né? Eu gosto muito de uma barrinha de giz e um quadro negro atrás, né? E aí a gente se diverte. Eu gosto muito disso. Então, eu tenho uma certa dificuldade com esse sistema atual de fazer as coisas à distância, por vídeo, e etc., né? Eu sou meio avessa a essas coisas tecnológicas. Eu sou muito burra com essas coisas, na verdade. Eu não presto muita atenção, meus filhos me explicam quilhões de vezes e tal, depois eu esqueço tudo, porque eu estou pensando em outras coisas. Enfim, então, vocês me perdoem se eu cometer alguma barbaridade, assim, em termos de vídeo, dessas altas tecnologias. Porque eu realmente sou canhestra para isso. Bem, mas a disciplina, então, que se chama Estudos de Poesia 1, ela não tem uma ementa propriamente dita, até porque é uma disciplina optativa, e ela também não tem um programa fixo, né? Então, à medida que ela vai sendo ofertada por diversos professores, não só por mim, qualquer um pode trabalhar com essa disciplina, esse programa vai mudando. E o que eu pensei em fazer nessa disciplina de agora, né? Vocês me desculpem, eu não esperava um número tão grande de alunos, eu contava que teria uns 10, 15 alunos, por aí, não muito mais do que isso. E aí teve um dia que eu recebi um telefonema da chefe, né? A Elaine me ligou, me dizendo que tinha 70 alunos querendo fazer a disciplina. Eu disse, nossa senhora, o que eu faço? Bem, vocês estão aí, e na verdade, a gente quando aprende a dar aula mesmo, né, que a gente aprende a dar aula dando aula, eu dou aula para uma pessoa e dou aula para 100, então não tem problema não. Mas, enfim, o que eu pensei para a disciplina era uma coisa, vamos dizer assim, mais light, né? Não tão puramente teórica, não estou a fim de cobrar grandes coisas, assim. Eu quero, na verdade, que vocês leiam poesia. E poesia bom, nós vamos ver várias possibilidades, né, conceituais sobre poesia e tudo mais o que está atrelado a ela, ou seja, a vida, né? Eu tenho uma frase, se é que eu posso dizer assim, em cima, se não me engano, como é o nome daquela rua, Jesus? Esqueci o nome da rua. Mas, enfim, tem um local lá, né, kardecista, em Rio Grande, e em cima tem uma frase, né, fora da caridade não há salvação, que teria sido dita pelo Allan Kardec. Bem, eu sempre fiz uma paráfrase dessa frase. Então, para mim, particularmente, fora da poesia não há salvação.
para mim, particularmente. Então, eu vivo repetindo isso, à torta e à direito. Quem me conhece sabe disso, eu chego a ser chata com essa minha frase, assim, que eu sempre boto, né? E para mim é mais do que uma crença, é a essência da vida, para mim, né? Então, fora da poesia, não há salvação. A gente vira qualquer coisa horrorosa, como a gente está vendo que anda acontecendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Bom, mas isso também é outra questão. Vocês vão ver eventualmente isso aqui trepidando, é porque o Baltazar, que é um dos gatos que habita aqui a minha casa, ele não pode ver um vídeo que ele quer aparecer, se exibir. Bom, a disciplina, então, tem um caráter bastante aberto, né? Isso vai depender muito da... Baltazar, dá licença. Sai, Baltazar. Ele é muito chatinho, muito possessivo, como, aliás, todos os gatos. Bem, a disciplina, então, tem um caráter aberto que a gente pode transitar com bastante facilidade. O que eu pensei? Eu quero ler bastante poesia com vocês, porque a gente aprende a ler poesia lendo poesia. É tão simples isso, né? Mas parece que às vezes é esquecido. E que gato mesmo, ele não para. Vai. Eu vou dar como é que se chama? Bom, voltei. Não sei nem se está ficando direitinho o negócio. Mas voltei. Daqui a pouco ele volta a incomodar de novo, senão ele vem os outros. Bom, voltando ao meu assunto aqui. Como vocês viram, eu falo bastante. Às vezes não, às vezes eu passo o dia calada, mas dando aula a gente tem que falar bastante. Bem, então, a disciplina é bastante aberta. Então, eu pensei em ler bastante poemas com vocês, para a gente para vocês pegarem o hábito, né, da leitura. A poesia, hoje em dia, ela é muito feita com leitura como para leitura silenciosa, já há um certo tempo, evidentemente. Mas a poesia sempre foi oralizada, sempre foi uma coisa oral, né, de ser dita, até porque ela começa como poesia, mesmo como a gente conhece hoje em dia, ela tem o seu início muito antigo, né? Cuja origem na verdade, os cantos às divindades. E isso eram celebrações religiosas e etc. Né? Vocês entendem que religião não é uma coisa específica, é um sentido diante do mundo, né? É um sentido, é uma postura de vida, um olhar específico em relação ao mundo e todas as suas coisas. E esse sentido religioso sempre foi cantado. A poesia vem daí. A poesia, tal como a gente conhece, ela vem daí. Por isso que ela tem esse ritmo, né? O poema tem um ritmo, mesmo quando a gente pega poemas aqui no Brasil, especialmente, a partir dos anos 20, 30, mas basicamente dos anos 30, ele tem, às vezes, uma espacialidade mais alargada, né? Com a introdução mais frequente do chamado verso livre, que são questões que eu gostaria depois de conversar com vocês, com o verso livre e tal, que simula quase que um discurso narrativo. Mas, mesmo com versos longos, a poesia mantém a sua cadência, porque é essa cadência que vai dar o ritmo, e o ritmo é um ritmo musical. Então, poesia é música, é uma das definições. Uma das definições possíveis. Então, eu quero começar falando sobre isso com vocês, né? Eu botei aqui para a primeira, como é que se chama aquele negócio lá no AVA, né? A primeira aula, que não vai ser só uma aula, enfim, daí é pro forma, né, gente? Vamos falar sobre forma e conteúdo, que é uma coisa interessante. Pode parecer muito chata, muito técnica e tal, mas ela é fundamental para a gente entender o poema, né?
Eu quero conversar com vocês, então, as questões de estrutura, ou seja, forma, e as questões de liricidade, ou seja, o conteúdo. O poema é o resultado disso. Ele não é só forma, e ele não é só conteúdo. Não basta ter só conteúdo, não basta só querer dizer alguma coisa. Tens que dizer essa coisa numa forma específica para dizer essas coisas. E essa forma específica, ela só encontra o seu apogeu com alguma coisa a ser dita. Por isso que é um binômio, né? A gente não entende só o conteúdo ou só a forma, fica capenga a coisa. Eu vou mostrar depois para vocês, ao longo dos dias aqui, o mesmo assunto, ou seja, o mesmo conteúdo, em formas diferentes. É muito comum os poetas fazerem isso. Agora eu estou me lembrando, teve uma ocasião que eu acho que eu escrevi um texto, não me lembro o que era, eu fiz uma palestra sobre a Lua, o tema da Lua, em 3, 4 poemas de um mesmo poeta, cuja forma desses poemas eram diferentes entre si, e, portanto, o resultado do assunto era completamente diferente. Manuel Bandeira. Manuel Bandeira tinha essa característica, assim, ele volta e meia, ele vai, muda a forma e o assunto é o mesmo, o conteúdo é o mesmo. Então, por que isso acontece? Ele mudou a forma, então a maneira de compreender a coisa e o que está sendo dito, ainda que seja o mesmo assunto, vai tomar uma outra perspectiva. Então, eu quero falar depois um pouco com vocês sobre isso, forma e conteúdo, para a gente entender que isso não é um bicho de 7 cabeças, muito pelo contrário, é uma coisa até relativamente simples. A gente só tem que entrar nesse jogo, né? E dentro disso eu quero falar para vocês sobre o que é um verso. Verso não é uma linha. Uma linha é uma linha. O verso não é uma linha. Ele é uma série de coisas, né? Ele contém uma série de coisas. Na sequência, o verso, né? Estrofes, o poema completo, ou forma poemática, por exemplo, que é um soneto, né? O famoso soneto, vários tipos de soneto e tal, para a gente chegar também no verso livre e coisa e tal. Rimas, por que elas são tão importantes? E a partir das rimas, e dentro das rimas, o ritmo desses versos, né? A cadência que isso vai sendo conduzido, etc. Então, são questões de forma que vão casar com o conteúdo dos poemas. Eu anotei aqui, diferenças em relação aos poemas narrativos, os poemas dramáticos. Minhas anotações também são bravas, às vezes nem eu entendo. Uma das questões que eu quero falar com vocês também são as diferenças entre gêneros. Eu chamaria de arquigêneros, né, literários. Vocês conhecem o gênero narrativo, que antigamente era épico, né? O gênero narrativo, o gênero dramático, ou seja, as peças de teatro, e o gênero lírico, que é mais ou menos a isso que nós vamos nos dedicar, a alguma coisa conhecida como gênero lírico. Mas há diferenças. O curioso que eu depois vou mostrar para vocês, nós vamos falar sobre isso, tudo isso, os gêneros narrativos, o gênero dramático, etc., tudo isso sempre foi feito em forma poemática. Então, nós vamos ver essas questões, assim, gostaria de conversar com vocês sobre essas questões, ainda que vocês já tenham feito disciplinas de introdução a estudos literários ou coisa parecida, e que vão falar sobre poesia. Mas vamos pensar um pouco sobre isso, né? De uma maneira mais, como é que eu posso dizer? Eu ia dizer leve, mas eu não sei se vai ser leve propriamente dito, mas espero que seja uma maneira mais agradável, né? Porque teoria pesada, às vezes, é meio cansativo. Bem, depois eu pensei em falar para vocês sobre imagens poéticas. São imagens poéticas, que não são meras metáforas, né?
Como é que o poema desperta isso, né? Como é que o leitor percebe-se diante de uma imagem poética? Como ela é construída? E para que ela se destina? Do que ela é feita, a imagem poética? Aí pensei também em falar algumas coisas de diferenciações da poesia que vai acontecendo, eu vou me deter, evidentemente, na literatura brasileira, mas posso trazer recortes de outras literaturas, o que eu chamei de recursos de estilos, ou estilos de época, né, que vão passar por aqui. Por exemplo, um poema barroco é diferente de um poema árcade, não apenas no seu aspecto de conteúdo, mas também no aspecto de forma. Assim como esses dois, tanto o barroco quanto o árcade, são profundamente diferentes do poema romântico. E o poema romântico, ele mesmo, tem diferenças entre os autores, diferenças substanciais entre os autores. E aí a gente vai passar, vou mencionar rapidamente nessas questões, o parnasianismo, simbolismo, modernismo, geração de 45, concretismo, tropicalismo, poesia marginal e esse etc. é realmente etc. Pensei também em tocar em alguns assuntos que talvez agradem a vocês, sobre os diversos conceitos sobre a chamada inspiração. E aí há uma série de poemas que eu gostaria de ler com vocês, para vocês verem como essas coisas são interessantes, né, e recorrentes. Arte poética, né? Poemas, na verdade, que são metapoesia, metapoemas, ou metaliteratura, que é tão frequente nos dias de hoje. Não conheço nenhum poeta a partir do simbolismo parnasianismo aqui no Brasil, ou seja, do início do século XX, portanto, mais de um século, não conheço nenhum poeta que não tenha escrito metapoesia. Não conheço. E vamos pensar um pouquinho sobre por quê, porque todo mundo escreve sobre a própria feitura do poema, né? Aí eu quero ler algumas coisas para vocês, de algumas poetas especialmente. Eu listei aqui a Hilda Hist, a quem eu chamo de carinhosamente a Hildinha, Cecília Meirelles, que Cecília Meirelles é excelente. Um ex-aluno muito querido meu, do Dumont, sempre me pergunta sobre a Sofia com PH, Sofia de Mello Breiner Andressen, que é uma poeta portuguesa. Vou ver se eu trago alguns poemas dela, que ela é, também, assim, uma maravilha. Euridice Fontella é uma outra poeta muito diferente dessas aqui que eu falei anteriormente, mas é impactante, muito impactante. Marli de Oliveira, que também já é uma outra coisa, um outro universo completamente diferente, a Marli de Oliveira. Elisa Lucinda, que é muito ligada à arte cênica, né, à arte teatral. Então, ela tem a coisa de dizer o poema, né, a sua produção, ela faz recitais na sua própria poesia, é uma poeta de altos e baixos, vamos dizer assim, mas quando ela é alta, ela tem coisas assim maravilhosas. Ana Cristina César, pensei em trazer alguma coisa dela, porque o pessoal gosta muito dela. Eu acho que ela tem algumas coisas muito interessantes, outras nem tanto, mas tem seu lugar marcado, né? Maria Carpe, que é uma poeta gaúcha, uma poesia fechada, uma poesia hermética, poesia difícil de ler, mas quando a gente ultrapassa determinadas medidas, né, determinados momentos do texto, é uma poeta de grande fôlego, muito. Porque eu disse hermética, mas quero dizer assim, no sentido filosófico do termo, né? Ela é, na verdade, uma poeta filosófica, ela faz filosofia com a poesia.
Neide Arcanjo, que é uma poeta, acho que ainda está viva, Neide, carioca, né, vive no Rio, e tem uma poesia bem interessante. Bom, eu anotei essas, mas tem outras tantas, né, que eu deixei de fora, ou poetas, homens também. Por que eu botei só mulher nessa lista? Sei lá, é porque acho que está na hora da gente também valorizar intensamente a produção das mulheres, né? Há poetas, mulheres fantásticas, fantásticas, e a gente precisa dar visibilidade a isso, né? Então, os meninos que me desculpem, mas eventualmente eu vou citar algum poeta homem, não tenho problema nenhum. Posso falar em Murilo Mendes, um poeta que eu gosto bastante. Não vou falar em Drummond, porque Drummond já é lugar comum. Eu passei 4 anos fazendo a minha tese, quer dizer, levei menos tempo, na verdade, mas a minha tese de doutoramento foi sobre Drummond, e tomei um chá de Drummond. Depois que defendi a tese, ainda fiquei produzindo coisas sobre ele, e o pessoal me chamava para falar sobre ele em congresso, etc, etc e tal. Então, tomei um chá de Drummond. Mas ele é genial, é genial, é genial. Mas meu poeta de cabeceira sempre foram 2, na verdade. Fernando Pessoa, que eu gosto de usar com um acento lusitano, Fernando Pessoa, sempre me acompanhando, e a delícia para mim, que é Manuel Bandeira. Eu adoro Manuel Bandeira. Acho, assim, Bandeira impecável, né? Parece uma poesia muito simples, a do Bandeira, mas se engana quem pensa isso. Ele tem uma construção linda, né? Ele sabia. Bom, mas eu hoje não vou... É só uma coisinha introdutória, né? Um vídeo introdutório para vocês não se perguntarem que fim levou a professora. Bom, então, a metodologia. Como não temos ainda a sala de aula propriamente dita, e eu acho um saco ficar lendo coisinha, etc., né? Eu vou fazer, à medida que for possível, nós temos aula, vamos fazer aula online. Não tem a sala de aula, mas tem essa coisa de falar online, né? Então, acho que é menos pior. Às quintas-feiras, qual é o horário da disciplina? Às 4h30. Um horário meio cão, né? Meio cão. Mas, enfim, o horário que me deram. Quintas-feiras, às 4h30. Por que eu tenho que respeitar esse horário? Porque os diversos alunos estão matriculados nas mais diversas disciplinas, e nos foi dito que o professor tem que fazer as aulas online no horário que foi estabelecido na grade de horário. É isso. Então, quintas-feiras, às 4h30, como é para aquele negócio? MConf, eu acho que é o nome, né? Do troço esse, que a gente vai fazer a... Por que tem que ser naquele tal MConf? Pelo menos foi o que me disseram. Porque aí fica registrada a presença e não sei o quê, tarará. Então, essa questão de presença, quem conhece já de outras disciplinas, pelo menos quando a gente tinha aula diretamente, eu, há muitos anos, quando recebia caderno de chamada, guardava lá embaixo, nunca peguei aquele troço. Porque eu também não sou louca para ficar botando pontinho dentro de quadradinho, depois contar os pontinhos. Então, imagina, uma perda de tempo. Então, eu nunca fiz esse negócio, já fiz, claro, né? Mas há muitos anos que eu abandonei esse troço da frequência. E aí eu não sei como resolver isso, porque nem todo mundo vai poder assistir, ou não está afim, ou tem outro compromisso, ou sei lá o quê. Não está afim de assistir aula, não está afim de assistir aula, não vai assistir aula só por obrigação, que aí perde a graça, né? Aí eu não sei como resolver esse negócio de presença, se isso vale realmente ou não, mas é que volta e meia eu recebo coisas do AVA dizendo, olha, fulano de tal, faz tempo que eu não sei como é que eles sabem disso. É aquele negócio que eu disse para vocês, eu sou muito trouxa, muito burra para essas coisas de altas tecnologias. Uma boa tecnologia para mim é o martelo, por exemplo, o formão, o martelo, isso é uma alta tecnologia para mim, mas não esses negócios
contemporâneos. Enfim, mas eu não tenho, nunca tive problemas com essas coisas de... Nunca fui de cobrar assiduidade, né? O aluno assiste a aula quando quer, está afim, não está afim e tal. Eu não sei se fica gravado isso. No Encof eu acho que não grava. Acho que tem esse detalhe. Se alguém souber como se faz isso, vocês me avisam, que aí eu vou atrás. Bem, esse negócio aqui não pode ficar muito tempo, porque depois ele não consigo passar. Tinha mais coisa que eu tinha que falar com vocês, mas me esqueci. Bom, antes de terminar, depois eu faço outro vídeo, tá? Das coisas que eu me esqueci. Antes de terminar, eu quero ler um poema para vocês, então, que é o Romance 34, ou de Joaquim Silvério. Joaquim Silvério dos Reis, o cara aquele que dediou o Alferes, que é do livro O Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles. Ela escreveu esse livro, Romanceiro da Inconfidência, ou seja, sobre a confidência mineira. E é lindo, 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 em romances ou romances, né? Você já deve ter lido sobre isso. Era uma forma poemática muito usada, né, na Idade Média, e que contavam coisas e tal. Então, ele tem um caráter, são poemas, mas há um caráter narrativo, né, nos romanceiros. E o romance 34, que ela dedica a Silvério dos Reis, vocês conhecem a história da Inconfidência, né? Enfim, depois eu dou mais detalhes sobre esse negócio. Mas o Silvério dos Reis foi o X9, né? Foi o cara que foi lá, e dedurou os caras e deu o que deu, né? Morreu só um, que foi o Alferes, coitado, que não tinha nada a ver com a história. Mas ele foi decapitado, então vocês conhecem a história do Tiradentes. O resto tudo tiveram que devolver dinheiros e coisa e tal, e principalmente foram degradados, foram mandados expulsos, né? E aí, na questão da Inconfidência Mineira, 1780 e alguma coisa. Então, diz assim o poema: melhor negócio que Judas fazes tu, Joaquim Silvério, que ele traiu Jesus Cristo, tu traz um simples alferes, recebeu 30 dinheiros. E tu muitas coisas pedes, pensão para toda a vida, perdão para quanto deves, comenda para o pescoço, honras, glórias, privilégios. E andas tão bem na cobrança que quase tudo recebes. Melhor negócio que Judas fazes tu, Joaquim Silvério, pois ele encontra remorso, coisa que não te acomete. Ele topa uma figueira, tu calmamente envelheces, orgulhoso e impenitente, com os teus sombrios mistérios. Pelos caminhos do mundo, nenhum destino se perde. Aos grandes sonhos dos homens e à surda força dos vermes. Aí, gente, Cecília Meirelles. Boa noite. Amanhã acho que eu boto outro vídeo para vocês. Beijinhos.